Romanos, capítulo 11, do versículo 32 ao versículo 36. Vamos à leitura, meus irmãos. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhor meu Deus, mais uma vez eu fecho meus olhos em oração, ó Pai, pedindo a tua graça, Senhor, pedindo a tua misericórdia, por todos nós aqui, Senhor, que estaremos diante da tua palavra, Senhor, da exposição da tua palavra, Senhor, do texto sagrado. Vem nos conduzir, Senhor, para que com humildade, com reverência, Senhor, com os olhos atentos, Pai, com os ouvidos atentos, possamos percorrer as páginas, as letras que estamos lendo, Pai, para buscarmos entender, Senhor, as verdades que o Senhor revelou aqui, Senhor, para a nossa edificação. Vem nos guiar neste momento de culto e que o teu Santo Espírito possa trazer convicção do que estamos estudando, Pai, e o desejo de pôr em prática as aplicações que veremos nesta noite, Pai. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O versículo 32, que é o primeiro versículo que vamos citar aqui, irmãos, ele diz: Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Paulo, nessa pequena frase, ele está resumindo o que ele explicou do capítulo 9 em diante. Na verdade, toda a carta de Romanos culmina nessa explicação de como que Deus salva homens dos seus pecados. Essa é uma pergunta muito séria, irmãos. Não existe um assunto mais sério do que esse. Como Deus salva pecadores maus? Como Deus pode amar pecadores maus a ponto de resgatar eles do inferno, sendo justo? Homens pecadores que são rebeldes contra ele. Como ele continua sendo justo e, ao mesmo tempo, como ele demonstra amor, como essas coisas se conciliam. Então, essas verdades, irmãos, como eu disse, elas vão apontar, no final das contas, para a glória de Deus, para uma adoração que Deus requer de nós. Então, o argumento defendido por Paulo de que a salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios, está baseada na soberania de Deus. Então, ele conclui isso nesse versículo. Nós podemos pensar muitas coisas sobre a salvação, mas, em resumo, se a gente vai pensar na causa da salvação, qual que é a causa básica? Deus, na sua soberania, Deus é soberano na salvação dos homens. O que é alguém soberano? É um senhor, é alguém que tem uma autoridade, irmão, superior a qualquer outra. Então, quando a gente pensa na salvação dos homens, quem que é a autoridade absoluta? Na escolha, na maneira como conduz a salvação dos homens. O que deve vir à nossa mente? Quem é esse homem de acordo com o que Paulo e toda a Escritura aponta? Deus. Deus ele é soberano na salvação. De forma muito simples e direta, ele observa que tanto os judeus como os gentios estão unidos quanto a duas coisas: a desobediência produzida pelo pecado. Todos esses dois povos, os judeus e nós que somos os gentios, estamos debaixo da mesma condição. Qual que é? A desobediência por causa do quê, irmãos? Por causa dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus oferece também misericórdia aos dois povos. Aos dois povos Deus oferece misericórdia. A sabedoria e a soberania da graça de Deus são demonstradas na maneira pela qual os propósitos divinos terão cumprimento. A desobediência dos judeus fez a misericórdia de Deus atingir os gentios. Você já leu no Antigo Testamento? O que você pode resumir o povo de Israel? Rebeldia. Certo? A gente fica até bravo quando a gente lê. Nossa, estou cansado, cara, de ler tanta rebeldia. Essas são histórias de rebeldia. Deus ajudando, dando segunda chance, terceira chance, milhões de chances. E o que eles faziam? Cada vez mais se rebelavam. Só que nós temos que olhar para isso agora de um ângulo diferente, irmãos. Porque a rebeldia de Israel fez o quê? Deu abertura para que os gentios, os outros povos, pudessem ser o quê? Alcançados pelo evangelho. Os judeus, a nação de Israel que agora nega Jesus, o que vai acontecer com eles? Eles também vão crer em Cristo, assim como nós,
os gentios. E tudo isso, irmãos, é envolvido em mistério. Aí você vai olhar para como Deus está cumprindo isso na história, nós estamos no meio dela, e você olhar para o futuro, dá uma vontade de coçar a cabeça e perguntar, mas como que Deus vai cumprir isso? Como é que Deus vai realizar essas coisas? Após receber a revelação tão abundante dos mistérios tão profundos da verdade mais solene, urgente e maravilhosa, já comunicada aos homens, Paulo então percebe que a fonte de onde procede este tesouro é tão profunda, vasta, escondida, que não lhe resta outra coisa a fazer senão adorar o único proprietário deste tesouro, Deus. Deus traz tudo isso à existência, irmãos, e revela isso não de uma maneira plena, para que ele possa demonstrar a sua sabedoria, a sua soberania, seja na salvação dos homens, seja em tudo que ele faz. Então, quando Paulo vai estudando, Paulo vai aprendendo, recebendo essas revelações, só que ele chega num ponto, ele fala, até aqui só, eu não posso ir mais além disso, eu não posso avançar mais nisso. Agora, qualquer coisa que eu diga ou escreva, eu vou estar pecando contra Deus. Agora eu tenho que parar e adorar. Então, Paulo se esforça, ele tensiona tanto no argumento dele, com tantas provas. Se você ler o livro de Romanos, você observa essa batalha do apóstolo Paulo em defender a salvação pela fé, e você pensa que ele vai trazer uma revelação plena dessas verdades, de repente ele para e adora. Encerra ali. Isso é interessante, irmãos, porque isso envolve um cristão, ele sabe até onde ele tem que ir. Ele sabe até onde ele vai buscar informações, e a partir do momento onde ele não tem mais, o que ele faz? Ele adora e descansa em Deus. Então, é isso que nós vamos falar nesta noite. O tema do sermão é adorando a Deus diante do mistério da sua soberania e perfeição de sua vontade, soberana na salvação. Desculpa o título meio comprido, irmãos. Parece muito teórico, uma coisa meio distante da nossa realidade, mas os irmãos vão entender que isso aí é algo básico para o nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus. Nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o mistério da sabedoria de Deus. O versículo 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai trazer para a gente aqui, irmãos, ele vai falar de um tesouro infinitamente valioso e inesgotável. O que ele diz? Ó profundidade das riquezas. As riquezas dos homens, irmãos, os homens gostam de se orgulhar das suas riquezas, seus bens materiais. Só que as riquezas dos homens são rasas. Nenhum homem ele tem todo o dinheiro na mão, todos os tesouros materiais, muito menos tesouros espirituais que são infinitamente valiosos. Só que as riquezas de Deus são profundas, ninguém pode ver o fundo. É como você olhar para um oceano que não tem o chão, que não tem o fundo embaixo. É infinitamente profundo. E Paulo traz essa figura para a gente, nos faz tentar imaginar um oceano sem fim, sem fundo. Imagine, irmãos, e o que preenche esse tesouro? O que está dentro desse oceano de riquezas? Então ele vai começar a descrever o que tem nesse tesouro, joias de seu tesouro. A primeira delas, sabedoria. O texto diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Vamos pensar, irmãos, vamos dar atenção a essas joias que estão dentro desse tesouro de Deus. A primeira coisa que eu vou destacar aqui é o conhecimento, ou algumas Bíblias trazem a informação ciência. A palavra usada para se referir a este tesouro, a ciência ou conhecimento, é a palavra grega gnosis. Relacionada a Deus significa que seu conhecimento ou ciência acerca de tudo que ele criou e sustenta, inclusive o conhecimento que ele tem dele mesmo, é infinito e perfeito. Deus sabe de tudo ao mesmo tempo, exaustivamente. Deus sabe tudo que está acontecendo no teu organismo agora mesmo, cada célula, cada átomo, todas as mudanças químicas, tudo que teu corpo está produzindo, Ele sabe. Tudo que cada estrela está produzindo neste momento,
qual que é a sua composição, qual que é o seu tamanho, sabe todos os seres humanos que passaram pela Terra e que virão, todas as galáxias e o universo inteiro, cada anjo, cada demônio, no inferno, em qualquer lugar. Deus sabe absolutamente tudo e ao mesmo tempo. Então Deus tem esse manancial de conhecimento nas mãos dele pleno. E Deus tem um conhecimento, irmãos, mais inalcançável que existe, que é o conhecimento do próprio Deus. Ninguém conhece o próprio Deus a não ser o próprio Deus, na medida em que ele tem, nenhuma outra criatura conhece. Então, é isso que Deus tem. Deus tem o quê? Conhecimento, Deus tem ciência de todas as coisas. Isso não nos deve fazer exultar a Deus, irmãos? Se você está passando por lutas e dificuldades, né, algo que você tem que tentar trazer para a tua vida, você adora um Deus que sabe todas as coisas. Então, é difícil, como eu disse, adorar a Deus, lembrando de quem Ele é, quando a gente está passando por dificuldades, sofrimentos muito duros na nossa vida, incertezas, situações que demoram a se resolver na nossa vida, dúvidas que nós temos. Nós adoramos um Deus que sabe completamente todas as coisas. Às vezes a gente ficava triste quando era criança com nossos pais, porque a gente julgava na nossa cabeça que nosso pai não entendia o que a gente estava passando. E às vezes é verdade. A gente não consegue, mesmo amando os nossos filhos, a gente não sabe tudo o que está passando na mente deles, no coração deles. Mas Deus é completamente diferente. Por quê, irmãos? Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o conhecimento nas mãos. Isso nos leva a um outro tesouro. Deus não só sabe todas as coisas, como também Deus é sábio. Você sabe qual a diferença de conhecimento e sabedoria? Vamos pensar nisso. A palavra usada para se referir a este tesouro, a sabedoria, é a palavra grega sofia, que relacionada a Deus significa a capacidade de usar o conhecimento infinito de uma forma perfeita. Uma coisa eu ter todo um kit de ferramenta na minha casa, irmão. Outra coisa é eu saber usar elas. Então é bem diferente ter todos os utensílios para fazer um bolo delicioso, mas não sabe fazer o bolo. Ter todo o livro de receita na tua mão, saber de cor as receitas, mas não saber fazer o bolo. Então, por isso, irmãos, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Qual a diferença? O conhecimento é a informação que você tem. A sabedoria é saber usar aquela informação. E como é que Deus usa o conhecimento infinito que Ele tem? Ele usa de uma maneira perfeita. Seja na forma como Deus criou as abelhas, por exemplo, ou a colmeia, onde elas habitam, com toda a sua complexidade. Irmão, a gente precisa analisar as galáxias. Procura algumas informações sobre como é que é uma colmeia, para você ver a complexidade. Eu estava olhando uma abelha, uma foto do rosto, ela tem 4 olhos, 2 aqui, 2 aqui. Então ela enxerga em forma de colmeia. Se você começa a analisar essas coisas, um bichinho daquele tamanhozinho poliniza todas as plantas, não é isso, irmãos? Os irmãos que estão agricultores vão saber me ajudar nisso. Um bichinho daquele tamanhinho. Deus, na sua sabedoria, fez cada abelha e como elas se organizam dentro da colmeia. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre o própolis. O própolis, a abelha tira resinas da árvore. Então, aquela resina que sai da árvore é remédio. Eles extraem aquilo dali para que possa servir de remédio para a comunidade de abelhas. Porque se uma pega uma infecção, imagina alguma coisa, toda a colmeia morre. Então, eles extraem o própolis daquilo. Nota, irmãos, um bichinho que está andando ali, ó, ou uma formiguinha que a gente observa, quanta engenhosidade existe. Eu não sei se é verdade, irmãos. Os irmãos podem talvez me corrigir, mas eu vi um cara que mexe com horta explicando que uma doutora agrônoma tem uma tese de que as formigas elas só pegam as folhas que estão num processo de doença. Elas não vão lá pegar só as folhas que estão boas. Ela faz tipo um processo de limpeza na natureza. Eu não sei se isso está realmente correto, mas essa doutora está defendendo essa tese. Como é que o bicho sabe disso? Como é que o bicho sabe? Já ouviram falar aquele café caro? Caríssimo. E o bichinho lá vai lá, come, vai engolir aquilo, vai digerir e vai defecar, né, o café. Por que eles escolhem esse café tão caro e usam um café cheio de cocô, de bicho? Porque o bicho sabe exatamente o ponto de comer. Nem muito verde, nem muito maduro. É o ponto perfeito. É só pagar milão no meio quilo de café. Então, irmãos, quanta sabedoria existe na natureza? Quando a gente olha, a gente vai ficar realmente os olhos arregalados, né? É difícil para um ateu negar, né? Viu o cara brincando, né? Qual que é o principal argumento que o cara pergunta, né? Para uma pessoa ser ateu? Ah, não dá para ver Deus, né? Aí o cara faz assim. Olha o ar aí, está vendo o ar?
Mas eu estou revivendo com o ar que está aí. O cara começa a fungar assim com o nariz para tirar sarro, né, do ateu. Como que você vai negar, né? Uma das maneiras que a gente prova a existência de Deus, irmãos, eu quero enfatizar isso, é por meio da sua sabedoria. Deus não só criou um mundo complexo, como ele sustenta esse mundo de uma maneira perfeita. Então, isso que nos deve fazer pensar a respeito de Deus. Salomão pediu sabedoria a Deus, todo mundo sabe a história. E para atender ao seu pedido, Deus também dá o que a ele? Conhecimento. Salomão tinha conhecimento de diversas áreas do saber: botânica, engenharia, de teologia, poesia. Mas não adianta ter uma cabeça cheia de informação e não saber como usar. Por isso Deus deu a ele o quê? Sabedoria. O grande sinal de que Salomão era sábio ficou demonstrado pela capacidade de transformar o conhecimento em sabedoria, tomar a melhor decisão diante do conhecimento que se tem. Durante o seu governo, Israel teve paz, não teve briga com seus vizinhos, ele acumulou tesouros, né? Construiu o templo e muitas outras maravilhas. Pessoas vinham de longe trazer presentes para Salomão para ouvir a sua sabedoria. Isso nos leva, irmãos, para um terceiro tesouro que o texto nos diz: juízos. Fazer juízo diz respeito à capacidade de tomar a melhor decisão diante de um problema moral. Tem pessoas que são muito inteligentes. Elas pegam, conseguem montar e desmontar um carro ali, brincando, pegar um monte de peça e fazer um carro ali e andar. Engenheiros, pessoas muito inteligentes, mas que não têm sabedoria para tomar decisões corretas. Saber o que é certo e o que é errado. Não é assim, irmãos? Quantas pessoas estão com seus PhDs, muito estudo, mas são ladrões? São pessoas que cometem crimes, que vão assaltar bancos em vez de usar aquele conhecimento para o bem da humanidade, para o seu próprio bem, da sua família, usa para o mal. Quantos jovens são tão inteligentes e fazem atentados terroristas, né, irmãos? Não acontece isso? Então, existe agora um outro nível de sabedoria, que é a capacidade de tomar decisões diante do que é certo e errado. E a Bíblia vai falar sobre os juízos de Deus. O texto diz, né? Quão insondáveis são os seus juízos. É o ato, então esses juízos são os atos de saber fazer a coisa certa também no momento certo. Agora eu tenho que castigar o meu filho ou tenho que dar um cafuné nele, um carinho nele? O que eu faço? Ou então uma pessoa te ofende, o que eu faço com essa situação? Eu levo para a polícia ou simplesmente não faço nada? Qual é a situação correta? Alguém te oferece um dinheiro ilícito, o que eu faço diante desse dinheiro ilícito? Eu denuncio para a polícia, eu recuso, eu aceito porque eu estou passando por uma necessidade. Então são decisões que você tem que tomar diante do que é certo e errado, e no momento certo. Vamos voltar ao exemplo de Salomão. Salomão ele era sábio, mas não só porque ele fazia jardim suspenso, ou porque ele construiu o templo, mas porque ele sabia tomar decisões certas. O julgamento dele como rei era certo. E eu acredito que os irmãos conhecem a história que está relatada em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, onde tinha duas mulheres, cada uma tinha um filho. O que aconteceu durante a noite? Um filho morreu sufocado. E as duas mães compareceram perante Salomão para que ele julgasse o caso. Salomão, de maneira muito sábia, fez a seguinte proposta: pegue o menino e serra ao meio, porque elas tinham dois filhos, o menino morreu, sobrou um. As duas estavam alegando que era o filho do menino que sobreviveu. Então Salomão falou: vamos fazer o seguinte, pega o menino, corta uma banda para cada um e resolve o problema. Então, Salomão usou isso de uma maneira muito inteligente, não porque ele queria fazer isso, mas para poder ver o instinto da mãe verdadeira despertar ali. E é o que acontece. No versículo 28, temos a decisão do rei, a reação das mulheres. A mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então a outra, que não era mãe de verdade, pode dividir, cada um fica com a parte. No versículo 28, temos a decisão do rei Salomão. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe.
todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão pediu sabedoria a Deus. O que Deus deu? A sabedoria que Deus tinha. Toda a sabedoria, não. Uma parte da sabedoria que Deus tinha. E aqui é a sabedoria o que, irmãos? De fazer justiça, de executar juízos que são justos e não injustos. Paulo vai falar de outro tesouro que também tinha. Ele fala sobre os caminhos de Deus, porque são inescrutáveis. Uma coisa é saber o que fazer diante de um problema moral. Por exemplo, conhecer a teoria e você ter uma boa intenção, certo, irmãos? Não dizem por aí que de boa intenção o mundo está cheio? Já viram essa expressão? Porque outra coisa é você pôr em prática aquilo que você acredita. Ser o certo, ou ter a vontade de fazer. Outra bem diferente é você pôr em prática. Deus sabe o que é certo e justo fazer em qualquer situação e também sabe pôr em prática o que é certo e justo em qualquer situação. Neste sentido que a Bíblia diz que os juízos de Deus são o que, irmãos? São perfeitos. Deus ele executa a sua justiça com perfeição, com retidão. Retidão e juízo são a base do seu trono quando a gente lê nos Salmos. Deus não é injusto com ninguém e Deus, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, Deus também não deve nada a ninguém. Porque, irmãos, tudo que Deus faz é o quê? Pesado na balança. Deus não é injusto com ninguém. Salomão foi o homem mais sábio que já esteve entre os homens. Mas ainda assim, seu conhecimento era limitado, sua sabedoria era fraca e seus juízos e caminhos eram falhos. Todo mundo sabe o final da história de Salomão. Salomão se corrompeu, revelando que sua sabedoria era o que, irmãos? Rasa. Apesar de ter recebido muita sabedoria, ele demonstrou que assim como a nossa sabedoria, não podemos olhar para ele criticando como se a gente fosse melhor que ele. Salomão é um exemplo de cada um de nós. Todos nós, irmãos, temos uma medida de sabedoria para tomar decisões corretas, para fazer o que é justo, para termos habilidades, conhecimento, sabedoria para tomar decisões, mas tudo isso é o quê? Raso. Mas Deus é profundo. A sabedoria de Deus, irmãos, é infinitamente profunda. Por isso, então, os caminhos de Deus também são, como o texto diz, usa uma expressão inescrutável. Você não pode calcular, você não pode colocar numa régua, porque isso não dá para calcular, porque é infinito. Isso apresenta uma outra característica, meus irmãos. Esse tesouro também ele está escondido. É nesse sentido que Paulo declara: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A nossa tendência, irmãos, quando surge uma dificuldade ou um problema, é questionar exatamente isso. Então, por isso, irmãos, é importante a gente pensar, mas Deus, como Deus, o Senhor está permitindo isso na minha vida, Senhor? Quem nunca fez aquela pergunta, por que Deus? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. É o nosso desespero, a gente faz o quê? Olhar para o nosso Deus, que nos ama e deu tanta promessa para nós, e a gente pergunta para Ele, Senhor, por que eu estou passando por tal e tal situação? E às vezes a gente não vai achar a resposta. Porque, irmãos, muito disso está ligado ao tesouro de Deus, da sabedoria de Deus, ele é oculto aos nossos olhos. A maior parte desse tesouro nós não podemos ver. Por quê, irmãos? Porque é muito grande, é muito profundo, é inescrutável, como o texto diz, é insondável, você não vai conseguir olhar. Então, além da sabedoria de Deus ser um tesouro infinitamente valioso e inesgotável, também é um tesouro escondido. O grande tesouro de um caçador é encontrar o animal feroz e astuto. Um animal que não deixa rastros, pegadas ou qualquer outro sinal de onde se esconde ou do caminho que percorre. O dia que esse caçador consegue pegar esse animal raro e difícil, ele pega, corta a cabeça e põe lá na sua sala, porque é um troféu para ele. Ele conseguiu pegar um animal muito difícil de se caçar. Então, para esse caçador, aquilo é um animal escondido, ou então quem procura objetos raros. A pessoa gasta a vida dela para procurar uma joia, algum objeto que todo mundo encontra. Quando aquela pessoa consegue encontrar, é um grande troféu para a vida dela.
É um grande problema. Muitas pessoas, irmãos, nós somos chamados a conhecer a Deus, a se relacionar com Deus, mas tem pessoas que acham que isso é um pretexto para você ficar especulando coisas sobre Deus, coisas que Deus não revelou. Ou você querer tentar buscar informações que a palavra está em silêncio. Esse é um caminho certo, irmãos, para heresias, para a pessoa criar falsas doutrinas, para confundir a mente das pessoas. Então, da mesma maneira que a Bíblia nos convoca a buscar conhecer a Deus, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você vai ler em Provérbios, isso é um princípio básico, irmãos. Nós buscamos ter sabedoria com o objetivo de temer a Deus. Algumas pessoas estudam a Bíblia para questionar a Deus. É uma grande diferença você ter dúvidas da tua fé, que todo mundo tem, e devemos buscar respostas. É muito diferente de você questionar a Deus. Por quê, irmãos? Quando alguém questiona a Deus, ele está se colocando como mais justo do que Deus. Então surge um problema, a pessoa começa a questionar os propósitos do Senhor. Então, irmãos, eu vou ler para os irmãos 2 versículos só, para os irmãos entenderem o que vocês vão encontrar no caminho, que se vocês forem tentar caçar os juízos e os caminhos de Deus. O primeiro deles é Jó, capítulo 9, versículo 10 a 11. Jó diz assim: o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhosas sem número. Quem faz isso? Deus. Eis que ele passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim e eu não sinto. Então, alguém que tenta perseguir os juízos e os caminhos de Deus, no sentido onde ele acha que ele vai conseguir alcançar aquilo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Deus vai passar perto de você e você não vai ver. Você não vai conseguir entender ou discernir. No Salmo 77, verso 19, também diz: o teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. O teu Deus que você serve, meu irmão e minha irmã, ele é infinitamente grande. Então, como eu disse no começo do culto, adorar a Deus é ter um senso da grandeza de Deus. Isso só acontece, irmãos, quando a pessoa ela vê que ela é o quê? Pequenininha, e ela se contenta com isso. Paulo diz: não ambicioneis coisas grandes, mas acomodai-vos às simples, às pequenas. Então não tente perseguir os caminhos de Deus com essa visão de que você acha que você vai encontrar resposta para todas as coisas. O que vai acontecer, irmãos? Você não vai encontrar e você vai se frustrar. Olha o exemplo de Jó, né? Citei o versículo de Jó. Jó passa por tribulações terríveis, ele perde completamente tudo. Toda a história que gira em torno de Jó ela é profunda demais. Você tem Satanás lá pedindo para tentar Jó e Deus permitindo. São vários mistérios ali envolvidos ali que você não entende. Então vem Satanás e tenta, e Jó permanece fiel a Deus, ele passa por uma série de lutas e dificuldades. No final da história você vai lendo, Deus vai mostrar tudo o porquê que ele passou por aquilo. O que Deus faz? Silencia completamente, não dá nenhuma resposta. Então, irmãos, nós devemos entender essas coisas, para que possamos viver a vida cristã de uma maneira simples, vivendo cada dia, aprendendo as coisas, as informações, as verdades que Deus está te ensinando, para que você possa andar com temor a Deus. Para não chegar o momento de você achar que Deus é uma coisa que você vai ser um objeto de mero estudo, como alguns pegam um cadáver e vão estudar para ser médico. Tem gente que pensa que Deus é isso. Deus não é isso, irmãos. Ele é digno de adoração. E todas as verdades que ele revelou a nós, irmãos, têm propósitos, têm objetivos práticos. Não tem a ver com mera especulação, a gente ficar tentando especular as coisas. Por exemplo, Deus revelou o maior conhecimento, a verdade mais importante aos homens, o mistério do Evangelho. Com qual objetivo? Para a gente se orgulhar? Para a gente mostrar que a gente tem um conhecimento. Olha, Deus revelou para nós um conhecimento que não deu para ninguém. Poxa, eu sou muito especial. É isso, irmãos? Não, tem propósitos muito práticos. Qual que é? Você se salvar, você ter a salvação dos teus pecados, se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo. Então, tudo que Deus revela para nós, irmãos, são ferramentas úteis para que você transforme. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Essa informação que você está recebendo, essa verdade que você está recebendo na palavra, em sabedoria. Ter efeitos práticos na sua vida.
Tem mais um detalhe no versículo 34 em relação a esse tesouro do conhecimento de Deus. Ele não é só também infinitamente valioso, inesgotável e escondido, ele também é exclusivo. Versículo 34 diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que isso apresenta na sabedoria de Deus? Que esse tesouro de conhecimento é o que, irmãos? Exclusivo. Deus não teve que ir numa escola para aprender. Está tudo na mente dele. Ninguém foi conselheiro de Deus. Toda vez que você achar que Deus está errado e você for querer ensinar alguma coisa para ele, pergunte se você estava lá antes na eternidade ensinando essas coisas para Deus. Ao contrário, irmãos. Por isso, novamente, tudo que Deus revela para nós, para a gente poder viver a vida cristã, irmãos, é para mostrar o que, como vou voltar a repetir, para mostrar que a gente é pequenininho diante de um Deus infinitamente grande e sábio. Além de ser exclusivo, irmãos, esse tesouro também é original. Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Quem que deu esse conhecimento para Deus? Vamos lá, vamos dar um prêmio para essa pessoa, para esse ser grandioso, que deu um conhecimento para Deus. Então, quando você pensa em sabedoria, o que nós vamos concluir, irmãos? Que Deus é a sabedoria. Ele é a sabedoria em pessoa. Você pensa em conhecimento, quem que é o conhecimento? Deus. A Bíblia diz não apenas que Deus tem conhecimento, mas que ele é sábio, irmãos. Deus é infinitamente sábio. Faz parte da natureza dele. E quando a gente traz esse assunto para a salvação, nós vamos pensar no seguinte: o pacto da graça de Deus com os judeus e os gentios, que é o contexto que Paulo está explicando aqui, revela a relação entre o mistério da sua sabedoria e a perfeição da sua vontade soberana na salvação. O entendimento e a sabedoria que Deus usa para salvar os pecadores não foi recebido de ninguém. É baseado em quem, irmãos? Toda a sabedoria que Deus emprega para escolher quem ele salva dentre os judeus, no meio dos gentios, faz parte da sua própria sabedoria. Para isso acontecer, seria necessário haver algum ser superior a ele, para alguém ensinar isso a ele. Então, o que a gente conclui? Que a sabedoria que Deus usa no principal fenômeno que existe na criação, que é a salvação dos pecadores, está em quem? Está alicerçado na sabedoria de Deus. Por isso, sua vontade é sempre executada de forma perfeita. Se a sabedoria de Deus é perfeita, o que acontece com a vontade de Deus que ele executa, irmãos? É perfeita, porque é baseada no seu próprio conhecimento e sabedoria. Nossa limitação em entender sua vontade não é uma falha na sabedoria de Deus. Esse é o grande problema, irmãos. Eu sei que parece muito teórico que eu estou falando para os irmãos, mas todas essas questões que nós estamos tratando vão pedir uma resposta tua lá na segunda-feira, diante dos problemas que você vai enfrentar. Porque muita coisa que vai acontecer na tua vida você não vai entender imediatamente. E talvez você passe aqui na vida sem entender. Por isso, o que nós fazemos, irmãos? Nós vamos questionar a Deus? Porque, eu não estou entendendo essa situação. Significa que Deus não é sábio? Porque eu estou passando por esse problema que eu não tenho uma resposta, ou eu não tenho uma solução, significa que Deus também não tem uma solução? Que Deus não tem uma resposta para aquele problema? Será que é isso? Não, irmãos, mas algo que se espera dela. Se sua ciência é infinita e sua vontade é perfeita, é uma consequência natural que nossa compreensão de sua vontade seja o que? Limitada. Então, assim, irmãos, faz parte da ideia de adorar um Deus infinito, saber que você está adorando um Deus que você não vai acompanhar a sabedoria dele. Porque se você conseguisse entender tudo sobre Deus, você seria Deus mais poderoso que o Deus que você adora. Então, como isso nunca vai acontecer, nem mesmo na eternidade, nós entendemos que o fato da gente não entender tudo sobre Deus não significa, irmãos, que há falha na sabedoria de Deus e que as escolhas de Deus são erradas. Não tem muita gente questionando Deus por aí, você não conhece? Pessoas que questionam os propósitos de Deus, que até blasfemam o nome de Deus. Quem nunca ouviu alguém numa situação de morte ou de luto, perguntando por que Deus levou aquela pessoa, questionando por que Deus levou naquele momento de desespero? Às vezes, irmãos, esse momento de provação vai chegar sobre você. E o conhecimento bíblico, irmãos, vai fazer você ter paz e não entrar em desespero e fazer algo pior, que é blasfemar e pecar contra Deus, querendo questionar os propósitos de Deus.
Deus não conhece o luto dos homens, a dor? Conhece, irmãos, de uma maneira pessoal, como? Por meio de Cristo. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou, mas depois Jesus logo em seguida não ressuscita Lázaro dos mortos. Mesmo assim, Jesus chorou, ele conhece, irmãos, ele sabe o que nós passamos. Nada que acontece na nossa vida é algo que Deus ignora, porque ele conhece todas as coisas. O ponto número 2, né, do nosso estudo, irmãos, nosso sermão é a perfeição da sua vontade soberana na salvação. Versículo 36. Nós vamos ler agora, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não somente sua sabedoria é exclusiva e original, mas sua vontade também. E no versículo 36, Paulo apresenta 3 argumentos para essa verdade, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A primeira coisa, porque todas as coisas são dele. Então, irmãos, nada pega Deus de surpresa. Ele não precisa pegar informações emprestadas de ninguém. Ele não precisa perguntar nada a ninguém, nem a você, nem a ninguém na terra. Por que, irmãos? Todas as coisas são dele. Ele é Senhor de todas as coisas. O outro argumento que Paulo usa, porque todas as coisas vieram à existência e são sustentadas por ele, pelo seu poder. E em terceiro lugar, porque todas as coisas são para ele. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Deus não precisa da opinião de ninguém. Ele tem tudo que ele necessita nele mesmo. Todas as decisões que ele toma, todos os juízos que ele executa, são baseados nele mesmo. Por quê? Porque tudo é dele, tudo é feito por meio dele e é para ele. E uma última pergunta: por que Deus revelou sua sabedoria infinita e sua vontade soberana é um mistério incompreensível? É o que o texto diz. Deus é infinitamente sábio. Deus é infinitamente santo nas suas decisões. E por que Deus revela que isso é um mistério? A sabedoria de Deus é um mistério para a sua glória. É o que o texto diz. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Por isso eu falei no começo, irmãos, vai chegar um ponto da sua vida onde você só é chamado para o quê? Adorar. Você não vai entender nada. Você tem que tomar cuidado com o desespero. O desespero ou vai fazer você pecar, tomando decisões erradas, ou tentando colocar Deus como culpado de alguma coisa, ou vai fazer você fazer o quê? Adorar a Deus, dar glórias a Deus, diante do que você não sabe, diante dos mistérios que você não entende. Não tem como não citar 1 Coríntios capítulo 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso nos leva a uma aplicação. Como glorificar a Deus quando chegamos num ponto onde percebemos que não entendemos os seus caminhos e a sua vontade? Os irmãos estão vindo na igreja, estão estudando, com o propósito de entender as coisas. Aí vem o irmão falando, mas você tem momentos que você não vai entender nada. É a realidade. Vai chegar momentos onde Deus vai conduzir você, assim como conduziu o apóstolo Paulo. Paulo estudou, Paulo examinou este ensino sobre a salvação dos judeus e gentios, até que ele chega um ponto e para. Assim como foi com Jó. Chegou um momento onde Jó teve que ficar quietinho e só fazer o quê? Adorar a Deus. O que ele diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te contemplo com os meus olhos. Ele experimentou algo melhor do que ter todas as informações. O que ele experimentou, irmãos? Comunhão com Deus por meio da adoração. Você é chamado para adorar a Deus, irmãos, não para saber tudo. Tem gente que confunde as coisas. Nós não somos chamados para saber tudo. Nós somos chamados para adorar a Deus. E adorar a Deus, irmãos, é melhor do que saber tudo. Não adianta você saber tudo e não conseguir fazer nada com aquilo. Por isso, Deus ele usa o conhecimento limitado que nós temos, irmãos, para fazer o quê? Produzir adoração. Não tente buscar o porquê em tudo que Deus faz, mas o para quê em tudo o que Deus faz. Todos os porquês são dele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Se contente e fique em paz com o para quê. Deus fez tudo para a sua glória, inclusive o conhecimento e sabedoria limitado que ele nos dá para entendermos sua vontade. O que eu estou dizendo aos irmãos não é, irmãos, um pretexto para a gente não ler a Bíblia e não estudar.
mas é para aquela pessoa que examina a palavra, que estuda a palavra e está vivendo com Deus, em comunhão com Deus, e vai chegar em momentos na sua vida onde você vai ser provado. Ou você vai questionar os propósitos de Deus, vai ficar perguntando o porquê, ou você vai perguntar o para quê. E você já sabe o porquê que você vai perguntar o para quê. Para a glória de Deus. Deus presenteia o seu povo com grandes riquezas de conhecimento que tirou do seu tesouro infinito e escondido. Nossa tarefa é buscar transformar este conhecimento revelado em sabedoria. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Seus mistérios pertencem a Ele. Em relação ao futuro, você sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã? Você tem alguma resposta clara? Ao você voltar na tua casa, deitar na tua cama, sabe se vai estar vivo ou está morto? A gente pode presumir que sim, a gente espera que sim. Mas uma resposta absoluta a gente não tem. Mas quem tem? Deus. O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o mundo? Quando Jesus vai voltar? Nós não sabemos, mas Deus sabe tudo isso. Então, irmãos, são categorias de coisas que pertencem às coisas encobertas, que só pertencem só a Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Novamente, irmãos, nós não devemos nos inquietar com coisas que pertencem só a Deus. Devemos nos ocupar com aquilo que Deus nos revelou de maneira clara, não só para a gente, para os nossos filhos. Isso é o quê? Mandamentos. Deus ele revela coisas para você para que você faça algo útil com aquilo. Transforme aquela informação numa coisa prática, em sabedoria, o quê? Obediência. Nós falamos na quarta-feira que a adoração é o quê? Serviço. Adorar é servir a Deus. Então você vai pegar a informação que Deus te revela, te ensina, para que dia após dia, na tua caminhada com Deus, Deus vai colocar você numa escola da vida, das lutas, das bênçãos que Ele te dá também, materiais, ou seja, qualquer outra bênção, para que você aprenda a cumprir a vontade dEle. Timóteo foi exortado por Paulo a permanecer no conhecimento da palavra que ele tinha recebido da sua avó e da sua mãe na infância, porque o conhecimento da Escritura é o que nos pode tornar sábios para a salvação. Segundo Timóteo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós devemos nos ocupar com muito zelo. Essa que eu quero poder resumir e concluir nosso sermão. Deus revela coisas na palavra para nós, irmãos, para que a gente possa se tornar sábio. E a principal sabedoria que um homem deve alcançar, irmãos, é em relação à mensagem do Evangelho. Então, Timóteo já era um pastor, e ele aprendeu o Evangelho desde a infância com a sua avó e com a sua mãe. No momento oportuno, aquilo se transformou em sabedoria na vida dele. A mesma coisa deve envolver todo mundo que ouve o Evangelho, deveria pelo menos. Aquela verdade deve produzir uma transformação total naquela pessoa. A verdade se transformando em salvação, trazendo efeitos espirituais na vida de alguém. Por isso, então, irmãos, devemos correr para essas informações, compreender o Evangelho, compreender a vontade de Deus para a nossa vida em outras áreas da nossa vida, enquanto cristãos, enquanto marido, ou enquanto esposo, enquanto filhos, o nosso papel na sociedade, na igreja local, de todas as formas, buscando saber o que Deus revelou, irmãos, para nos tornar sábios. Amém, meus queridos? Vamos encerrar agradecendo a Deus.